Olá, eu sou a Aline Charani e hoje estou aqui para compartilhar uma audioaula sobre um tema muito legal e muito conhecido que se chama triangulação, ou como algumas pessoas conhecem, filhinho da mamãe e filhinha do papai. Então, gente, quando nós falamos de triangulação, estamos falando de pessoas que estão num nível mais baixo e que são atraídas para estar entre ou no meio da relação de pessoas de níveis mais elevados. Eu gosto de uma imagem do triângulo mesmo, mas o triângulo invertido, onde as duas pontas do triângulo estão em cima e a ponta do triângulo está embaixo. Então imagina assim, que nas duas pontas do triângulo que está acima é o pai e a mãe, e a pontinha do triângulo que ficou para baixo é o filho. Se for um filho homem e ele é atraído para essa dinâmica desse casal, nós falamos que é o filhinho da mamãe. Se é a menina que está na ponta desse triângulo e ela é atraída para o meio da relação desse casal, nós falamos que é a filhinha do papai. Então, o que faz, com que um filho seja atraído para uma hierarquia superior? Quando eu falo hierarquia, eu estou falando de ordens do amor, segunda ordem do amor e hierarquia, tá, pessoal? Então, assim, basicamente, quando um homem e uma mulher, ou a energia masculina não consegue se conectar à energia feminina daquele casal, independente do gênero, essa criança é atraída para o relacionamento. É muito curioso, porque assim, é difícil nós falarmos de uma dinâmica sistêmica sem revisitarmos alguns conceitos, como, por exemplo, as ordens do amor, as ordens básicas ou as dinâmicas básicas de uma relação de casal. Então, eu vou navegar brevemente por alguns conteúdos, digamos assim. Eu gosto de pensar na primeira dinâmica básica, que é uma dinâmica que está muito relacionado ao movimento interrompido, inclusive, né? O movimento interrompido dos pais, tanto do pai quanto da mãe, que vai servir para relembrar esse conceito, nessa dinâmica do movimento interrompido, mas que também vai ser base para nós compreendermos a triangulação de uma forma assim mais profunda. Então, o que a gente precisa compreender? Vamos relembrar a hierarquia. A hierarquia nos diz que aquele que chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre aquele que chegou depois. Não vou entrar muito nos detalhes de hierarquia, porque isso daria um vídeo inteiro só sobre isso, né? Uma aula sobre isso. Mas basicamente seria isso. Então, vem primeiro o pai, depois o filho do filho, e assim por diante, né? A geração dos avós, a geração dos pais, a geração dos filhos, a geração dos netos, e assim por diante. A escadinha, né? A famosa escadinha que a gente vê. Só que a gente compreende também que, além da hierarquia, existe o pertencimento, né? E o pertencimento fala que todas as pessoas têm o direito de estar naquele sistema, de serem vistas, de terem seu local, de terem o seu lugar no sistema familiar. E que eu só posso dar e tomar nessas relações se eu estiver no meu lugar. Então, eu só posso receber se eu estiver no meu lugar de filho, eu só posso dar se eu estiver no meu lugar de pai, e assim por diante, né? O dar e tomar está muito ligado à hierarquia, ao meu posto, né? Aonde eu estou dentro desse sistema. Então vamos imaginar assim, um casal se encontra, nasce um romance, nasce um amor, e desse amor, dessa relação, desse encontro, nasce uma criança. Então, a gente tem aí um novo sistema, né? Um homem que encontra uma mulher e eles têm uma relação sexual, e a partir dessa relação sexual, um filho surge, ou uma filha, né? Surge. Montou-se, então, um novo sistema. Só que o que é muito comum, infelizmente, é que tanto esse homem quanto essa mulher, eles vão para a vida, eles vão para essas relações carregando algumas questões, carregando algumas dinâmicas que trazem do seu próprio sistema familiar. E isso faz com que, eventualmente, eles não estejam totalmente disponíveis, sistemicamente falando,
para o cônjuge. Então é comum, por exemplo, eu estar numa relação com o meu parceiro, estar tudo lindo, maravilhoso, indo para frente, mas em algum momento ter algo que me puxa para trás. E eu percebo isso no dia a dia como medo, eu percebo como comportamento limitante, eu percebo como crença e assim por diante, né? Às vezes até o tipo de parceiro que eu atraio, né, já pode me revelar um pouquinho das minhas dinâmicas básicas, assim, que eu trago do meu sistema familiar. E eu sigo, então, para minha relação com essa bagagem toda, assim como o meu parceiro vem para a relação com toda essa bagagem e essa mistura, né, de ingredientes, digamos assim, se torna o meu filho, que é a alquimia, né, da mistura dessas informações. O que seria o mundo perfeito, né? Esse homem e essa mulher se encontram, têm um filho. A partir do nascimento desse filho, esse homem se recolhe um pouquinho dessa relação de casal e esse filho e essa mãe começam uma simbiose. Então, temporariamente, e eu acho que isso aqui é muito importante porque eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, temporariamente, essa relação de mãe e filho ou filha, ela se torna prioridade, principalmente porque essa vida ainda depende muito dessa mãe. Então, é uma simbiose mesmo, tá, gente? Eu gosto de pensar aí até uns 3, 4 anos, mais ou menos, onde essa criança começa a desenvolver o senso de identidade, o senso de eu, né? Onde ela começa a falar, meu, minha, quando ela começa a dar opinião, pode ser um pouco mais velha, um pouco mais nova, mas vamos imaginar aí uma média de 3 anos. Então, é um período onde a mãe e o filho têm uma simbiose e têm prioridade, falando de relação hierárquica, tá? Então, esse pai se recolhe por um tempo da relação e posteriormente ele volta. Acho que essa é a parte mais importante para a gente relembrar dentro da hierarquia e que vai ser base para a gente compreender a triangulação, né? Como que ela se dá e como a gente sai dela. Muito bem. A partir mais ou menos de uns 3 anos, essa mãe entrega para o pai essa criança. E aqui eu quero abrir um parênteses. Esse entregar para o pai, ele está muito mais ligado a uma postura interna do que necessariamente a algo externo. E isso eu gosto assim de pontuar muito, porque eu vejo assim as pessoas levando muito ao pé da letra a filosofia do Bert Hellinger, e isso pode gerar um pouco de confusão, principalmente para as pessoas que estão entrando em contato agora com as obras, que não compreendem direito as ordens do amor, que não compreendem as consciências, os campos mórficos. Então a gente não pode levar tão ao pé da letra as abordagens, né, tudo que o Bert fala. Então, assim, o que a gente precisa compreender? Que está muito ligado a uma postura interna. Claro que vai refletir nos comportamentos, né, gente? Claro que vai, de alguma forma, atuar. Minha postura interna vai atuar nos meus comportamentos, na forma como eu falo desse pai, na forma como eu falo do sistema familiar do pai, na forma como eu interajo com ele, na forma como eu permito que o meu filho interaja com ele, independente se ele está vivo, independente se ele já faleceu, se ele foi embora, ou se ele está dentro de casa, se ainda está dentro dessa dinâmica. Né? Nem vou entrar muito nisso, tá? Porque isso também é tema para outro momento. É só para a gente relembrar que, a partir mais ou menos dessa idade, essa mãe deveria entregar essa criança para o pai. Se for um menino, a mãe entrega para o pai, a gente usa o termo, alguns vão encontrar o termo de ir para a esfera do pai, né, um termo usado nas obras do Bert, e essa criança, esse homem, vai se tornando homem a partir do momento que interagem com a energia masculina desse pai. E assim segue para a vida, até ele constituir o seu próprio sistema familiar. Se for uma menina, mais ou menos ali também entre os 3 anos, essa mãe entrega essa menina para o pai
E ela fica um tempo na esfera do pai, ganhando essa energia masculina, construindo essa energia masculina dentro dela. E mais ou menos na adolescência, quando ela se torna mulher, ela retorna para a esfera da mãe. E agora sim, ela vai ficar, até ela se tornar independente, até ela criar o seu próprio sistema, vai ficar na energia da mãe e absorvendo essa informação feminina, né? Lembra que eu falei lá no começo que pessoas trianguladas são aquelas que são atraídas para um nível superior, para uma relação de um nível superior? Ou seja, um filho é atraído a estar no meio da relação de pessoas hierarquicamente superiores a ela. Então, quando é que a encrenca começa, né? Vamos pensar assim, todo aquele pacotinho que eu trouxe do meu sistema familiar e que de alguma forma está interagindo com o meu parceiro é ativado. Então, vamos imaginar que eu conheci um homem, me apaixonei, mas foi um homem que, por várias razões, não ficou comigo. Eu engravidei, esse homem foi embora, e eu acabei tendo que ter esse filho sem esse apoio e essa presença. Como eu, de alguma forma, estou muito ligada ainda aos meus emaranhados sistêmicos, crenças, ideias, enfim, aquele pacotinho, né, que eu trouxe do meu sistema familiar, eu acabo inconscientemente atraindo meu filho, que pode ser minha filha também, puxo para o meio dessa minha relação com o meu parceiro. Ainda é muito doloroso para mim entrar em contato com essa dor dele ter ido embora enquanto eu estava grávida. Eu ainda estou muito furiosa e pode ser que esses meus sentimentos estejam misturados com sentimentos que eu tinha do meu pai e da minha mãe. Pode ser que esses meus sentimentos estejam misturados com as heranças informacionais das mulheres da minha família, porque talvez no meu sistema familiar todas as mulheres, ou a maioria delas, também não tiveram um apoio masculino, e aí eu já tô com aquela dor por lealdade sistêmica, tá misturado com a raiva, enfim, começa a surgir sentimentos complexos misturados às informações do meu pacotinho que eu trago no meu sistema familiar e eu não consigo lidar com aquilo. Então todo esse pacotinho acaba ficando no meio da minha relação com esse homem que de alguma forma eu escolhi para me relacionar e que foi embora. Como é tudo muito difícil, eu atraio para o meu lado, falando hierarquicamente, né? E coloco o meu filho, que deveria estar lá na pontinha do triângulo, sabe aquela primeira imagem que eu falei para vocês, que está abaixo, né? A pontinha do triângulo está embaixo. Eu atraio para ficar do meu lado. Porque é um amor que não vai me abandonar, porque é meu filho, porque ele vai estar sempre comigo. E se for menino, então, nossa, é a energia masculina que está faltando no meu sistema, é a energia masculina que foi embora, né, que é o meu dodói, o dodói do meu sistema. Eu trago esse filho para estar no meio dessa relação, ou seja, ao invés de eu tomar toda a força, ao invés de eu buscar, escolher, olhar para essas feridinhas, eu substituo esse encarar, esse olhar, por esse filho que agora vai ficar no lugar desse homem. Então, o que acontece? Esse menino, essa criança, a gente fala que por amor, né? A gente usa muito essa frase, né? Do por amor a mim, ele diz, ok, mamãe, eu substituo papai, eu fico no lugar dos homens, da tua família, da nossa família, e eu cuido de você, e a gente vai começar a ter uma relação igualitária daqui para frente. Tudo isso inconsciente, tá, gente? Por que a criança diz sim? Por que a criança diz ok? A criança que eu digo o filho, tá? A criança pode ser de 30 anos, né? Por que a criança diz sim, eu fico nesse lugar? Porque a gente já aprendeu, dentro dos conceitos de lealdade sistêmica, que aqueles que vêm depois, que também tem a ver com hierarquia, de alguma forma
para continuar pertencendo àquele sistema, eles ajudam a carregar as dores e aquilo que não foi resolvido de quem veio antes. Também é um assunto para uma aula inteira sobre isso, mas lealdade sistêmica, resumidamente, é isso. Eu ajudo aqueles que vieram antes a enfrentar os seus problemas, né? E dessa forma, o meu vínculo com esse sistema fica maior e eu me sinto cada vez mais pertencente àquela família, mesmo que isso me custe, mesmo que isso custe a minha liberdade e a minha autonomia nesse caso, né? Porque é isso que basicamente acontece com o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Ela acaba tendo menos liberdade de relacionamento, porque está vinculado ao pai ou à mãe. Então, esse filho diz, beleza, mamãe, vou ficar aqui com você, e a gente vai começar a criar um vínculo a partir de lugares iguais. Então, eu não sou mais aquele que vem depois. Eu estou ocupando o lugar daquele que tem uma relação igualitária. O problema quando isso acontece é que essa criança está ocupando um lugar que não é o lugar dela, está ocupando o lugar que era para ser do pai dela. Então, além de termos uma desordem de hierarquia muito grave e que tem muitos sintomas, nós também estamos em desordem de pertencimento, porque a partir do momento que eu ocupo um lugar que não é meu, eu excluo aquela pessoa daquele sistema. Aí vocês vão dizer assim, Aline, mas nesse exemplo que você me deu, o pai já se excluiu sozinho, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Como a gente está falando de um lugar sistemicamente, nós aprofundamos um pouquinho, né? A gente sempre se pergunta assim, o que será que tem no sistema desse homem? Que tipo de lealdade ele segue? O que tem de informação nesse sistema? Que fez com que esse homem não conseguisse ficar? Que fez com que esse homem não conseguisse assumir essa criança ou assumir a relação e foi embora? Então essa é a pergunta que principalmente nós consteladores precisamos fazer para investigar, né? Para ir atrás desse fiozinho que desdobra as dinâmicas sistêmicas. Então é importante a gente começar a pensar nisso, sabe? O que tem nesse sistema desse homem que fez com que ele fosse embora? Agora, se eu tô falando de ordens do amor, pertencimento me diz que todas as pessoas têm o direito de estar em seus sistemas. A partir de um momento que um homem e uma mulher se encontram e nasce uma criança, ali criou-se um novo sistema. Independente se ele foi embora, a informação tem o direito de permanecer. O que eu quero dizer com isso? Poxa, um pai foi embora, mas a informação de pai, mesmo que seja um pai ausente, para eu dar um nome, né, um julgamento de valor, mas ainda é pai. Então, a informação pai tá ali, ela deveria estar ali. Ah, mas o pai é ausente. Ok, é um adjetivo que eu vou dar, mas a informação de pai, ela continua ali. Então, isso é importante, assim, que vocês compreendam, e quem tiver dúvida, depois só me escreve aqui, que eu posso, talvez, expandir esse assunto um pouquinho melhor num outro vídeo, tá? Então, assim, essa informação de pai, ela continua ali. Se eu ocupo o lugar do meu pai, eu estou excluindo esse pai. A minha mãe provavelmente já fez isso, né? A partir do momento em que ela me chamou para ocupar inconscientemente o lugar do meu pai, automaticamente ela já excluiu. Então, eu também acabo excluindo, sem querer, consciente ou inconscientemente, eu também acabo excluindo. Então, já temos aí duas desordens do amor que está influenciando nessa dinâmica de triangulação. De novo, como eu falei anteriormente, se eu não estou no meu lugar de filho, o dar e tomar entre eu e a minha mãe, falando só da minha mãe, já mudou. Porque aqueles que vêm antes dão para aqueles que vêm depois. Aqueles que vêm depois recebem daqueles que vêm antes e só passam adiante para aqueles que vêm depois. Então, o dar e tomar, ele é uma escadinha
dentro das relações hierárquicas e é igualitário dentro das relações igualitárias. Se eu estou falando de uma relação hierárquica mãe e filho, a mãe dá e o filho recebe, ponto. Agora, se esse filho saiu do lugar dele e está ocupando o lugar do pai, né, estando no meio dessa relação dessa mãe e desse pai, ele já não consegue receber dessa mãe como mãe. Ele vai exigir demais dessa mãe. Ou o contrário é verdadeiro. Essa mãe pode exigir demais desse filho. E ele não tem para dar, porque ele veio depois. Então, o dar e tomar, ele também vai ficar um pouco conturbado. E esse filho vai ter uma sensação, depois de adulto, de que além de estar faltando algo, que é a figura do pai, parece que tudo que ele faz não é suficiente. E é comum, inclusive, perceber no filhinho da mamãe, especificamente, na filhinha do papai, uma autoexigência, assim, uma coisa de você ter que sempre dar mais do que você tem para dar. Porque você está ocupando um lugar que não é seu. E aí, quando chega o teu momento de receber, você não consegue. Eu não consigo receber uma relação adulta, eu não consigo receber um novo cônjuge, eu não consigo receber as coisas boas que a vida traz, eu não consigo receber dinheiro, eu não consigo receber, porque eu não estou no meu lugar de receber, eu estou no lugar de uma outra pessoa. Então, quando a gente traz um olhar para o dia a dia, um olhar prático, vamos colocar assim, é comum nós vermos os filhinhos da mamãe, especificamente, serem homens que, como eles estão num lugar que não é deles, e eles não conseguiram se apropriar do masculino, porque esse masculino não estava disponível para eles, porque a mãe não autorizou a ida desse filho para a esfera do pai, por N razões, né, que a gente conversou anteriormente, ele não conseguiu amadurecer essa energia masculina dentro dele. Então é como se fosse uma energia masculina infantil que a gente fala. Por isso que a imagem do filhinho da mamãe é aquela imagem meio Peter Pan, assim. Porque essa energia não foi amadurecida, não foi tomada, não foi recebida sistemicamente. Não teve essa autorização. E a simbiose com a mãe, ela continuou. E é bem comum nós vermos relações assim de dependência e codependência, relações onde, por exemplo, a mãe desse homem acaba se mostrando no dia a dia uma pessoa bastante dependente desse homem, às vezes dependente fisicamente, por questão de saúde, às vezes dependente emocionalmente, porque precisa dele para resolver várias coisas. Enfim, existe uma relação de dependência muito grande. É comum também a gente observar que nessa relação o homem endeusa muito a mãe. Nossa, minha mãe é uma guerreira, a minha mãe é assim, ela deu conta de muitas coisas sem meu pai. É um endeusamento. É diferente de você ter uma admiração pela sua mãe, que é maravilhoso, tá, gente? É uma coisa um pouquinho além, assim. Também pode ser um sintoma de um filhinho da mamãe. Outro sintoma bem comum é o oposto. É a gente perceber que esse homem não enxerga a força na mãe, porque como ele teve que ocupar o lugar do pai e muitas vezes cuidar das necessidades da mãe, como um homem dentro de uma relação de casal cuidaria, como ela exigiu, né, muito dessa criança, ele acaba enxergando essa mãe como uma pessoa fraca, como uma pessoa que é dependente dele, como uma pessoa que não tem força, ele tem pena da mãe. Então, acaba invertendo um pouquinho esses papéis no sentido de que ele não consegue olhar para a grandeza que essa mãe tem, no caso hierárquico, né? Grandeza no sentido de hierarquia da lei sistêmica. E claro que o sintoma mais clássico do filhinho da mamãe é muitas vezes ele não conseguir nem falar do pai, né? Ou quando ele fala do pai, ele fala com muita dor, porque tá misturada a dor dele com a dor herdada da mãe, né? Então, assim, é uma mistura de informações, então ele não consegue entrar em contato
com essa dor, porque não é só a dor dele, então se torna muito grande, o que faz com que ele tenha mais dificuldade ainda de amadurecer o masculino dentro dele, e aí vira uma bola de neve. O que vai acontecer com esse filhinho da mamãe? Ele vai para o mundo e vai ter bastante dificuldade de se relacionar com outras mulheres. Independente se essa relação vai ser conjugal ou se vai ser uma relação hierárquica no trabalho, por exemplo, se eu tenho uma chefe, né, uma líder que é mulher e eu sou um filhinho da mamãe, pode ser que eu tenha bastante dificuldade de lidar com esse cargo hierárquico, porque eu não tive isso na minha família. Então, essa hierarquia, esse modelo de hierarquia fica meio conturbado para mim. Assim como eu ocupei um lugar que não era meu, me relacionando com a minha mãe, quando eu for para uma relação conjugal, eu também não vou conseguir me relacionar de uma forma igualitária com a minha parceira, porque eu não tive esse amadurecimento do masculino dentro de mim e eu acabo projetando muitas coisas da relação com a minha mãe na minha parceira. E aí é onde a gente começa a ver as repetições, né, de padrão sistêmico. Aquilo que eu não vivi, acabo levando, ou aquilo que eu vivi, eu acabo levando para as minhas relações conjugais. E aqui é muito interessante, porque a gente fala assim como o meu pai não estava 100% disponível para a relação com a minha mãe, eu também acabo não me tornando 100% disponível para a relação com a minha parceira, porque eu não consegui permanecer muito tempo no meu lugar de filho. E talvez ainda sou chamado, né, para as dinâmicas com a minha mãe. Então, eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo estar ali 100% presente para minha parceira. E aí vocês conseguem imaginar a bola de neve que isso fica. Na relação da menina, é tudo muito parecido, tá, gente? Então, assim, se a gente pensar, como é que fica, então, a filhinha do papai? São dinâmicas muito parecidas. A diferença é que essa filha foi atraída para o meio dessa relação e ela se conectou ao pai. Pegando lá no início, que eu expliquei que até os 3 anos, a simbiose da mãe e do filho, a partir dos 3 anos, essa criança vai para o pai. Lembra que eu falei que no caso da menina, a partir do momento que ela se torna mulher, né, que ela menstrua, ela deveria voltar para a esfera da mãe? É ali que acontece a interrupção do movimento. Ela não consegue, por alguma razão, algo acontece que ela não consegue voltar para a mãe. Pode ser que a mãe tenha falecido nesse momento, pode ser que tenha havido uma separação e a mãe tenha ido embora, pode ser que a relação desse pai e dessa mãe seja uma relação tão turbulenta e de alguma forma essa menina tomou partido do pai. Por exemplo, não é raro assim eu ouvir histórias onde a mãe era muito severa, brigava muito com o pai, e essa menina começa a sentir pena desse pai e começa a excluir essa mãe do coração, começa a julgar essa mãe, e o movimento de eu assumo o lugar da minha mãe começa a se tornar mais evidente. Então, a criança, a menina, ela ocupa o lugar da mãe de diversas formas. Alguns desses exemplos que eu acabei de dar é uma das formas. E ela também pode endeusar o pai, porque o pai é maravilhoso, é um homem muito bom, é um homem que faz muito pela mãe. Já vi isso acontecer também. Já vi casos de filhinha do papai onde o modelo de relacionamento, né, desse pai e dessa mãe era tão massa, tão legal, tão top, e ela começou a endeusar demais esse pai, porque ela ia para a vida e ela não encontrava homens que se comportavam da mesma forma que o pai agia com a sua mãe. Então ela começou a endeusar demais a relação, né, desse pai com a mãe e desejar um homem igual ao pai.
E aí, dependendo de como é essa dinâmica, pode também ela se transformar na filhinha do papai. Outra situação bem comum é quando o pai e a filha constroem um laço de amor tão grande, que ela acaba excluindo a mãe. Porque o pai é mais legal, é mais divertido, a mãe é chata, a mãe é exigente. Então é muito mais legal estar com o pai do que estar com a mãe, né? Quando acontece essas dinâmicas, né, familiares onde o pai é o mais legal e a mãe nem tanto, pode também colaborar para uma dinâmica de filhinha do papai. Então, assim, qual que vai ser o problema dessa menina quando ela tiver adulta? Ela está muito tempo na esfera masculina e ela não está conseguindo amadurecer a energia feminina dentro dela, porque no momento em que ela deveria voltar para a esfera da mãe, ela não consegue por N razões. Então, assim, não é raro a gente perceber mulheres inseguras em relação ao seu feminino, dificuldade, inclusive, né, de entrar em contato com o seu feminino em todos os seus desdobramentos, desde coisas simples como os ciclos femininos, né, hormonais, até grandes questões ligadas ao feminino. Isso eu nem tô falando de função, tá? Tô falando de energia feminina mesmo, acolhimento, amorosidade, tudo aquilo que a gente considera feminino. Pode ser muito difícil. Acaba se tornando difícil se relacionar com um homem ou com alguém que tem uma energia masculina mais forte. Pode ser que o contrário aconteça, pode ser que ela atraia homens, né, que tenham uma energia masculina muito forte, a ponto de ser quase um substituto para o pai, sabe? Então eu busco um homem que seja provedor, que cuide de mim, que me dê colo. E aí chega, por exemplo, na hora da relação sexual, não tenho muito desejo, não consigo ter uma relação sexual equilibrada, porque eu acabo colocando esse homem quase que como um substituto do meu pai. Isso pode acontecer também. Bom, como é que a gente sai, então, né, da triangulação? Não é tão simples. Nenhuma dinâmica sistêmica é simples de sair. Mas, primeiro de tudo, é eu ter consciência. Ter consciência que, beleza, provavelmente eu estou dentro de uma dinâmica de triangulação, ou se eu tiver passado por uma constelação, provavelmente o constelador vai pontuar que é uma dinâmica de triangulação. Ter consciência disso é o mais importante. Compreender que você, como filho, como aquele que chegou depois no sistema, você só foi atraído para uma triangulação ou para qualquer outra dinâmica porque a tua necessidade de vínculo, a tua necessidade de pertencer àquele grupo é maior do que qualquer necessidade de ser feliz, é muito importante. E eu sei que é um conceito, se você está ouvindo isso pela primeira vez, chegou aqui e está muito leigo ainda dentro dos conceitos filosóficos do Bert, talvez isso soe um pouco estranho. Então eu incentivo você a compreender um pouquinho mais sobre lealdade sistêmica, as consciências sistêmicas, porque isso é muito importante. Existe uma necessidade, isso já tem muitos estudos, inclusive, comprovando, né, essa teoria, de que existe uma necessidade muito maior nossa de estar vinculado a um grupo, e nesse caso nós estamos falando do nosso primeiro grupo, que é o sistema familiar, do que sermos felizes. Por isso que há tantos processos de autossabotagem e tantas dificuldades de manifestar alegria, bem-estar e relacionamentos saudáveis e todas essas coisas no dia a dia, tá? Então esse é o segundo ponto, assim, pra gente ter em vista. Bom, e por último, vamos colocar a casa em ordem. O que isso quer dizer? Estamos falando de 3 desordens do amor: pertencimento, hierarquia, dar e tomar. Então, no dia a dia, a gente precisa compreender que, pertencimento, qual foi a desordem? Eu excluí um genitor, ou meu pai ou a minha mãe. Essa exclusão, ela pode ser do elemento em si, ou pode ser, inclusive, as dores que eu carrego,
os conflitos que eu carrego em relação a esse genitor. Então pode ser que eu tenha jogado para debaixo do tapete, tenha anestesiado em mim toda a dor, toda a necessidade, toda a carência, tudo aquilo que envolve a minha relação com esse genitor. Então eu preciso colocar a lanterna e limpar esse quartinho, olhar para as minhas carências, olhar para a minha dor, perceber como que é essa energia masculina ou feminina dentro de mim, como que eu posso amadurecer essa energia masculina e feminina dentro de mim, né, relacionado ao genitor que está excluído, como eu posso trazer para o meu coração a imagem desse genitor, como que eu posso aos pouquinhos entrar em contato com uma aceitação da minha história, porque olhar para a dor também tem a ver com aceitar aquela história, né? Eu só consigo pôr lanterna na dor a partir do momento em que eu aceitar que aquilo foi assim. Meu pai não estava disponível para mim, minha mãe não estava disponível para mim, porque ela estava dentro dos próprios emaranhados dela. Foi isso. E o que eu faço com isso agora? Isso é um outro ponto. Então, começar a observar como eu posso dar lugar, dar espaço, devolver o lugar que era do meu pai e da minha mãe. E quando eu falo em devolver, eu também já imediatamente entro na hierarquia. Tem uma frase que a gente acaba usando muito durante as constelações familiares, que é o seguinte: mamãe, papai, no que aconteceu entre você e a mamãe, você e o papai como casal, eu me recolho, eu deixo com vocês. Então é uma frase muito utilizada quando essa dinâmica vem à tona dentro do campo, porque eu tô tomando consciência e eu tô verbalizando que durante muito tempo eu fiquei no meio dessa briga ou dessas dinâmicas, que talvez eu possa até ter tomado partido, mas que agora eu vou me recolher. Mamãe, agora você dá conta das suas dores, de tudo aquilo que fez com que você atraísse o papai, e todas essas experiências para sua vida, e a mesma coisa eu falo pro meu pai. Então eu vou aos pouquinhos deixando esse lugar que não era meu e me apropriando do meu lugar. Hierarquia. A partir do momento em que eu volto para o meu lugar, que aos pouquinhos eu vou devolvendo as dores da minha mãe e do meu pai, as responsabilidades da minha mãe e do meu pai, voltando para o meu lugar, imediatamente eu olho para aqueles que vieram antes e eu consigo começar o movimento de receber o que vem deles. Que aí tem a ver com dar e tomar, terceira ordem do amor. Então eu recebo primeiro o quê? A minha história, como ela é. A minha vida, que a minha vida só foi possível pelo encontro desse homem e dessa mulher, com todos os enredos, com todas as dificuldades, mesmo que não tenha sido a história que eu gostaria que fosse, com as dores, com o bom e com o ruim. Então eu vou tomando o macro, o todo, e depois eu vou tomando, recebendo o que foi de bom e vou manifestando na minha vida. Então assim, aos poucos eu vou colocando as 3 ordens do amor em dia. Claro, gente, às vezes é difícil, não é tão simples colocar isso na prática no dia a dia. Às vezes é legal, por exemplo, você olhar para isso numa constelação, porque a própria constelação ela pode ajudar a perceber quais são as outras dinâmicas além da triangulação, né? Por que que esse pai foi embora? Que é aquilo que eu comentei antes, né? O que que tem de dinâmica aí? O que que tem de dinâmica com a minha mãe? O que que tem de dinâmica comigo, com a minha alma, com o meu destino? Será que existem outros movimentos que talvez sozinha eu não consigo perceber e que olhando os representantes, olhando a minha constelação, eu consiga, né, ter mais clareza do próximo passo, ou eu consiga dar um salto, talvez, de consciência, que eu vejo a constelação muito como saltos, né, que nós damos a partir daquilo que se revela no campo, daquilo que se revela na constelação, saltos de consciência, e esses saltos nos trazem força para lidar com a realidade, por mais dolorosa e difícil que ela seja.
E automaticamente, quando eu vou colocando essas 3 ordens do amor novamente em ordem, as minhas relações começam a mudar. Então, se eu até então era a filhinha do papai, e eu já tô nesse movimento de sair desse lugar e me apropriar da minha vida, me apropriar da minha autonomia, automaticamente a minha relação com os meus filhos, com o meu parceiro, com o meu trabalho, com a vida, vai começar a ser diferente. E por último, para terminar, a grande sacada, né? Se durante muito tempo eu estive dentro de uma triangulação e talvez até esteja manifestando na minha dinâmica atual, com a minha família atual, dinâmicas de triangulação, repetindo já o padrão, é possível que quando eu começo a olhar para isso novamente, algumas relações se desfaçam. O que eu quero dizer? A partir do momento que eu saio de uma triangulação que teve origem lá com meu pai e com a minha mãe e está se repetindo nas minhas relações atuais com meu parceiro, com meu filho, pode ser que a partir do momento em que eu curei, que eu me liberei da triangulação com os meus pais, aquelas triangulações que estão acontecendo no presente com meu filho e com meu parceiro, elas também sejam refletidas por essa cura. Essa cura pode significar um equilíbrio das relações ou pode significar, inclusive, o término de algumas relações. Isso pode acontecer. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe para não me alongar ainda mais nessa aula. Gente, então é isso sobre triangulação. Se tiver dúvidas, pode compartilhar aqui, que na medida do possível eu vou expandir e desdobrar ainda mais cada um desses assuntos. Um ótimo dia para você!